palavra de Deus, vamos ouvir algo dos céus para o nosso coração. Eu creio que nessa noite Deus irá falar de uma forma muito poderosa e especial com cada um de nós. Onde você estiver, você possa abrir o seu coração para receber algo de Deus na sua vida. E eu quero ler, para começar, dois textos bíblicos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. E depois eu vou ler Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. E depois vamos ler Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 3. O tema da mensagem esta noite é: o fim do mundo, a volta de Jesus. O fim do mundo, a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9 diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então eu quero que a sua atenção fique aqui, neste versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. A esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Guarde esta palavra. Aguardamos a Jesus, aquele que nos livra da ira futura. Agora vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a seguir. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Deus, estamos na sua presença nesta noite, queremos ouvir a tua voz. Que o Senhor abençoe todos que estão conosco pela televisão ou pelas redes sociais, aonde houver alguém agora ouvindo esta palavra, que o Senhor venha falar ao mais profundo, íntimo do seu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O fim do mundo e a volta de Jesus. Sabe que quando nós olhamos para toda a Bíblia, não só o Novo Testamento, toda a Bíblia, nós nos deparamos com profecias sobre a vinda de Jesus. Em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, há mais profecias falando sobre a segunda vinda de Jesus do que propriamente o seu nascimento. Então, quando você olha para toda essa atenção, para todos esses versículos, nós ficamos atentos, sabendo que, se tantas vezes é repetido o mesmo assunto, então é porque ele é de uma tamanha importância. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8 nos diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. O versículo 8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, o que a Bíblia está dizendo é que o nosso coração tem que ser fortalecido no Senhor, porque a vinda de Jesus está próxima. Todo o Novo Testamento, onde tem mais de 300 referências falando sobre a vinda de Jesus. Se fôssemos fazer uma divisão, a cada 25 versículos do Novo Testamento, teríamos um falando sobre a volta de Jesus. Tamanha é a importância do assunto. Então, como será o fim? Como será o fim? O fim do mundo e a volta de Jesus. Em primeiro lugar, o que a Bíblia nos diz é que será um dia quando ninguém está esperando. Estarão casando, dando-se em casamento, vivendo a sua vida cotidiana, e então Jesus voltará para buscar a sua igreja, aleluia. Vão casar e dar-se em casamento, vão estar correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, e de repente, a Bíblia diz, quando vocês não esperar, ele virá. Segundo lugar, ele virá quando o evangelho for pregado em toda a terra. Há poucos anos olhávamos e pensávamos como o evangelho será pregado por toda a terra. Quilômetros e quilômetros de distância, povoados escondidos nas montanhas. Eu já fui a cidades pregar que atravessei as nuvens, e na montanha mais alta do que as nuvens, lá estava uma cidade. E lá eu preguei o evangelho. Então a gente pensa como o evangelho seria pregado em todo o mundo. E hoje, através das redes sociais, satélites, transmissões que acontecem via internet e televisão, nós então sabemos que não é difícil, que não é impossível que isso aconteça. Hoje o evangelho já tem sido pregado por todo o mundo. Então, o evangelho sendo pregado por todo o mundo, e aí a Bíblia diz, então virá o fim. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras: Jesus está voltando. A palavra de Deus nos diz que na voz do arcanjo e na trombeta, e ao soar a trombeta de Deus, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, aceitaram a Jesus como Salvador e partiram desta vida, eles ressuscitarão primeiro. E depois os crentes em Cristo Jesus que estiverem vivos serão arrebatados. Arrebatados significa arrancado bruscamente, arrancado com força, arrancado com violência, arrancado repentinamente. Aleluia! Agora o que nós percebemos é que muitas vezes
Há uma confusão no entendimento de muitos cristãos de como os fatos realmente acontecerão. O fim do mundo e a volta de Jesus. Então eu quero colocar aqui um cronograma bíblico da sequência dos fatos, para você aprender, nunca mais esquecer e saber como é que a Bíblia nos ensina. Nós estamos na época da igreja, no período da igreja. Então a igreja cultua Deus, serve ao Senhor, aguarda o arrebatamento, espera a volta de Jesus. Então, de repente, acontecerá o que acabamos de ler em Tessalonicenses. Na voz do arcanjo, na trombeta de Deus, ao soar a última trombeta, aleluia, nós seremos arrancados dessa terra e seremos arrebatados. E o texto diz que nós encontraremos com Ele nos ares. A igreja estará caminhando aqui, ao soar da trombeta de Deus, a igreja será arrebatada, os mortos que morreram em Cristo ressuscitam, e aqueles que estão vivos são arrebatados, e nós encontramos com Jesus nos ares. Nos ares. Nessa época, a terra já estará vivendo o que a Bíblia chama de princípio das dores. O início, o prelúdio da grande tribulação. Então a Bíblia Sagrada diz que enquanto a igreja estará nos céus com o Senhor, nas bodas do Cordeiro, aleluia, eu vou estar lá e você também. E a Bíblia diz que o próprio Jesus vai servir a igreja. Enquanto a igreja está nos céus, a terra está envolvida na grande tribulação. A época da grande tribulação é quando será quebrado os selos do Apocalipse. Quando serão derramadas taças e tocadas as 7 trombetas do Apocalipse. É nessa época que se levanta o anticristo e o falso profeta. Mas a igreja já estará com o Senhor. Fomos arrebatados. Então a Bíblia Sagrada diz que no meio de toda obra maligna, quando a terra está debaixo de um ataque violento e terrível, apocalíptico, levantará uma grande guerra contra Israel. Então, já no final da grande tribulação, a Bíblia Sagrada diz que Jesus virá. Agora, Ele virá com todos os seus anjos, diz a Bíblia, e com os seus santos. Quem são os santos de Deus? Levante a mão, abre a boca e dá uma maior glória a Deus aí. Aleluia. Então, a igreja voltará. É agora que a Bíblia diz que todo olho o verá. Já no final da grande tribulação. Vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Vai amarrar Satanás. Satanás será amarrado por 1000 anos. E aquilo que nós conhecemos como milênio. A igreja viverá um tempo de paz. Então, durante o milênio, haverá paz sobre a terra. E no final desse período, depois do milênio, então a Bíblia Sagrada diz que Satanás, que foi preso por 1000 anos, é solto. Consegue ainda enganar alguns. E aí, nós deparamos com um cavalo branco, aquele que traz na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pega Satanás e lança ele no lago de fogo. Agora então, é quando vai acontecer o grande trono branco. O trono branco
O nosso Deus estará como o juiz. Será colocado diante dele os livros. O livro da vida será aberto. As obras dos homens serão pesadas diante de Deus. E aqueles, a Bíblia quem diz, não sou eu, escute o que a Bíblia diz, aqueles que não foram encontrados os seus nomes no livro da vida, foram lançados no lago de fogo e enxofre, o inferno. Mas aqueles que tiveram o seu nome encontrado no livro da vida, que tiveram, aleluia. Por isso que quando nós oramos por alguém que está entregando a sua vida a Jesus, nós oramos dizendo: Deus, escreva o seu nome no livro da vida. Porque naquele grande dia do trono branco, será encontrado o seu nome lá no céu. Ei, o seu nome já chegou primeiro do que você lá no céu. Aleluia! Lá no céu já sabem que você está de viagem. Aleluia! Lá no céu o teu nome já chegou. Aleluia! E já estão à tua espera. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, faça isso agora. Faça isso hoje. Para que no dia do trono branco, o teu nome seja encontrado no livro da vida. E então, destruído o diabo com seus demônios e lançado no fogo, aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, aqueles que não entregaram sua vida para Deus, não creram em Jesus como o único Salvador, então aí nós partiremos para a vida eterna. Para eu dar continuidade na mensagem desta noite, eu vou recapitular. Gostaria muito que cada membro desta igreja guardasse a sequência dos fatos e de alguma forma soubessem, ou se alguém lhe perguntar, saibam como responder. A igreja é arrebatada enquanto ela está nos céus com Jesus. Aqui na terra tem 7 anos de grande tribulação. Está solto o anticristo, o falso profeta, a besta, as pragas do Apocalipse. É aqui na grande tribulação que estarão acontecendo. No final da grande tribulação, Jesus vem com a igreja. Primeiro ele vem e busca a igreja. Na segunda vez ele vem com a igreja e vem para reinar. E estabelece o milênio, 1000 anos de paz. Então no final do milênio, quando Satanás é solto novamente, é implantado o trono branco, o grande trono, o dia do Senhor, o que a Bíblia chama de o dia do Senhor. No trono branco serão abertos os livros da vida, e aqueles que não tiverem o seu nome escrito lá serão lançados no inferno. É neste trono branco aqui ressuscitarão todos os homens, porque primeiro ressuscita só os que morreram em Cristo. No trono branco ressuscita todos os homens. Isaías profetiza dizendo: os mares darão os seus mortos e todos comparecerão diante de Deus. E aqueles que blasfemam de Deus, que riem de Deus, que não creem na Bíblia, que não aceitaram a Jesus como Salvador, sofrerão então uma condenação eterna, terrível, porque não haverá mais esperança. Hoje ainda há uma esperança. Jesus está voltando, mas Ele ainda está lhe dando uma chance de se render completamente a Ele, o fim do mundo e a volta de Jesus. O sermão apocalíptico de Jesus em Mateus capítulo 24 nos mostra os sinais que haverão da vinda de Jesus. E os sinais que Jesus está no grande sermão
no sermão do capítulo 24 de Mateus, nos orienta e nos diz tudo o que vai estar acontecendo quando Jesus voltar. Veja você, no capítulo 4, no versículo 4 e 5, a Bíblia diz que haverá enganos, pessoas que serão enganadas. Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Seitas, heresias, que se espalham ao redor da terra, pronunciando um falso evangelho, pregando um falso Cristo. Pessoas que se intitulam ungidas de Deus e alguns até que se ousam a chamar de o próprio Cristo. A Bíblia diz que essa gente surgirá no final. Esses são os sinais. Antes que Jesus volta, essas coisas estarão acontecendo. Parece que eu já estou vendo isso acontecer. Versículos 6 e 7. Haverão guerras. A Bíblia diz, e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremoto em vários lugares. Guerras anunciadas. Como nós vemos, o mundo já está vivendo esta profecia. Guerra, fome. Como é terrível ver as imagens de fome. Países onde crianças fazem bolacha de barro e comem. Nações onde as pessoas vão se esvaindo até o último fôlego. Magras, esqueléticas. Até o último fôlego, não há comida. A fome na face da terra. O versículo 7 diz pestes. Quando eu olho para o Covid-19, coronavírus, eu chamo de peste. Isso é uma peste dos finais dos tempos, sinais da volta de Jesus. Pragas que vão aparecendo e nem os próprios homens a sabem explicar completamente. São sinais. Terremotos. Todos os meses, alguma nação é balançada por terremotos. Todos os meses, uma nação se assusta pelo movimento da terra. Morrem pessoas e mais pessoas, os prédios desabam. Algo terrível está acontecendo. Jesus disse, isso são sinais que estou voltando. O fim do mundo, a volta de Jesus. Versículo 9 fala-nos sobre o antissemitismo. E ele diz, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quantas pessoas que odeiam os cristãos. Somos muitas vezes perseguidos, maltratados, simplesmente por sermos cristãos. Ao redor do mundo, milhares de cristãos são mortos por causa da sua fé. Eu recebo notícias nesse exato momento. No Paquistão e no Afeganistão, os crentes que não professarem fé ao islamismo não podem comer. Todos perderam os seus empregos. Você é cristão, não há emprego para você. Não há comida para você. Obrigando os nossos irmãos a negarem a fé por um prato de comida. Oremos pelos nossos irmãos ao redor do mundo,
que sofrem tamanha perseguições. Jesus diz: isso é o sinal do final dos tempos. Escândalos em nome de Deus. Pessoas que aparecem pregando a fé e daqui a pouco causam escândalos. Jesus ainda disse no versículo 10, o ódio: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, haverá ódio, os homens estão se odiando. Eu já estou vendo tudo isso. Versículo 11 fala-nos sobre falso profeta. Versículo 12 fala sobre abundância da iniquidade. Nunca houve tanta promiscuidade como nos dias de hoje. Vivesse os moradores de Sodoma e Gomorra nos dias de hoje em algumas cidades, e eles ficariam pasmos e escandalizados. Tamanha promiscuidade que está invadindo a terra. Homens, mulheres, crianças que perderam o seu valor, que não tem mais o pudor, que não distingue a mão esquerda da mão direita, fazem do errado certo e dizem que o que é certo tanto faz. Oh Deus, tudo isso está diante de nós. Então, o versículo 12 e 13 diz: mas naquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. O amor que se esfriou e desapareceu do coração das pessoas. Tudo isso que eu estou dando para você são sinais do fim do mundo e da volta de Jesus. Então, todos esses sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Se você não consegue acreditar que Jesus está voltando, então olhe ao seu redor e veja como o mundo caminha. Disse Isaías: o mundo que caminha feito um ébrio, bêbado, cambaleando, pendurado por um fio, sustentado apenas pela misericórdia de Deus. A grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Diz a Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Por isso que o primeiro versículo que eu li com os irmãos, lá em 1 Tessalonicenses, nos diz: Ele nos livrará da ira vindoura. A ira de Deus virá sobre esta terra. Os 7 selos serão abertos, as 7 taças serão derramadas, e as 7 trombetas serão tocadas na grande tribulação. A Bíblia Sagrada nos diz que ao soar a primeira trombeta, cairá granizo, fogo, sangue, atirados à terra, e a terceira parte da terra é queimada. A segunda trombeta do Apocalipse vai tocar. Então montanhas em chamas serão atiradas ao mar. E a terceira parte do mar vai se converter em sangue. Que coisa terrível! Que cena horripilante! A terceira trombeta toca e as estrelas dos céus em chamas caem sobre os rios e fontes. E a terceira parte das águas ficam amargas. Então a quarta trombeta vai soar. Apocalipse 8, versículo 12. O sol, a lua, as estrelas e a terça parte escurecerá. Não dará sua luz.
O planeta Terra estará envolto no mundo sombrio, tênue, terrível e assustador. A quinta trombeta vai tocar e o relato está em Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 ao 11. Demônios provindos do inferno, do abismo, serão soltos na grande tribulação. Invasão vinda do leste e a terceira parte da humanidade é morta. Meu Deus! Serão montanhas de cadáveres espalhados pelas ruas. E a cena terrível continua. E a sétima e a última trombeta, Apocalipse capítulo 11. O reino do mundo se tornará o reino de Deus. Ao soar a última trombeta, a sétima trombeta, e o reino do mundo se tornará o reino de Deus. Enquanto as 7 trombetas serão tocadas neste mundo perdido, sem Cristo e sem o Espírito Santo, se levantará o falso profeta. Apocalipse diz que ele emerge do mar. A palavra do Senhor nos dá algumas definições. E quando este falso profeta se levanta para enganar, ele se levanta para preparar o caminho para o anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Veja o que diz a Bíblia. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. A aparência era de um profeta, mas ele é o falso profeta. Virá, enganará muitos. Ele vai preparar o caminho para o anticristo. Ele vai se mostrar como alguém de Deus, mas é enviado do diabo. Então a Bíblia Sagrada diz que aparecerá a besta, o anticristo. O anticristo vai se passar como Messias. Ele será um grande líder político. Vai aparecer como dono da solução, como alguém que veio trazer paz sobre a terra. Religioso, militar, comercial. Ele será instrumento satânico. Apocalipse 13, versículo 2 diz: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como do urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. O falso profeta e o anticristo vão trabalhar juntos na grande tribulação. Vão enganar a muitos, porque virá em nome de paz, de sabedoria, virá militarmente forte, como um líder religioso que vai enganar a muita gente. Mas então, a Bíblia Sagrada nos diz que quando tudo já estiver parecendo perdido, e não houver mais esperança com os homens no meio da grande tribulação, onde as 7 trombetas tocaram, o mundo está completamente destruído, a sua beleza se perdeu completamente. O céu se enrolou como pergaminho. A terra foi queimada com as pragas que vieram ao soar das 7 trombetas do Apocalipse. Ao quebrar os 7 selos e derramar as taças, o mundo está um verdadeiro caos. Então, quando parece que o falso profeta e o anticristo ganhou a batalha, e que já está tudo definido, e que já está tudo ganho, e que a guerra está ganha, algo acontecerá. Não quero dizer com as minhas palavras, mas faço questão de ler a Bíblia. Apocalipse, no capítulo de número 19,
do versículo 11 ao versículo de número 21, você vai encontrar, aleluia, o grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles, aleluia. Veja você, que quando os homens estiverem perdidos no meio da grande tribulação, a Bíblia diz que surgirá, aleluia, nos ares, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz, ele virá montado num cavalo branco, coroa sobre a sua cabeça, e na sua coxa escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. O trono branco é estabelecido, então agora o anticristo, o falso profeta, será lançado no lago de fogo e enxofre. Os homens maus, ruins e perversos, e que não aceitaram a Jesus como Salvador, estarão diante do trono branco, o dia do Senhor, o dia do grande julgamento. Então a palavra do Senhor nos diz que diante de tudo, de todo aquele resplendor da presença dEle e da glória dEle, os homens serão julgados. Os homens estarão diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, eu vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você aceita Jesus como seu Salvador, Ele perdoa os seus pecados. O Espírito Santo sela você e te marca com o selo da promessa de servo de Deus. E um milagre, algo sobrenatural acontece. O teu nome é anunciado no céu. Aleluia! Glória a Deus! E naquele grande dia, este livro será aberto. Passando-se então o trono branco e os homens sendo julgados pelas suas obras. Você que não teme a Deus, que zomba, que escarneia, Jesus está voltando. Então, quando os homens forem julgados pelas suas obras, os livros, o livro da vida for aberto, o meu nome estará lá. Eu já aceitei a Jesus como Salvador, eu sirvo ao Senhor. O seu nome também pode estar escrito lá. Então acontecerá algo glorioso. Será lançado no inferno os do inferno, mas também será lançado no céu os que serviram ao Senhor, que guardaram a sua coroa e que temeram a Deus toda a sua vida. Apocalipse 21, versículo 1 ao 5. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 22, do 14 ao 17 nos diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros,
os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico tudo aquilo que ouvir, as palavras da profecia deste livro. Porque todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito diz: vem. A igreja diga: vem. E nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Este dia se aproxima, a volta de Jesus, o final do mundo. E a volta de Jesus, Ele está voltando para você escapar do mundo do apocalipse, das tragédias, das pragas que virão. Aceite a Jesus como Salvador. Faça isso agora. Repita a oração que eu vou fazer pela televisão ou pelas redes sociais, aonde você estiver. Você puder, feche os olhos. Entregue a sua vida a Jesus e o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida e ajuda-me a te servir todos os dias da minha vida até o arrebatamento da igreja. Jesus, eu faço esta oração com toda a sinceridade da minha vida. Amém, amém e amém. Eu vou orar por você. Deus, o Senhor que perdoa os pecados e liberta as pessoas dos vícios, das obras malignas, toca a vida desse homem e desta mulher. Traga libertação completa agora, em nome de Jesus, e ajude-os a te servir, para honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Termino esta noite dizendo: Jesus está voltando. O final dos tempos, o fim do mundo e a volta de Jesus. O fim do mundo é para aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador. Aí é o fim. Mas para a igreja que aguarda a volta de Jesus, é o começo. O fim do mundo é para aqueles que ainda resistem a entregar a sua vida a Jesus. Mas para a igreja, para aqueles que já entregaram a sua vida para Cristo, vai ser só o começo de uma eternidade com Cristo, de um céu glorioso, aonde nós estaremos na presença do Senhor eternamente. Aguenta firme, mais um pouquinho só, e aquele que há de vir virá e não tardará.